Crime misterioso. Uma transexual foi encontrada morta em um terreno em Florianópolis. Começou o saque das contas inativas do FGTS. 500 mil pessoas têm direito a retirar o benefício no estado. Só pagar a conta. Acho que se eu aproveitar uns R$100 para mim, né, porque a gente trabalha para isso, né, é muito, mas a maioria já é as contas que a gente já fez justamente por causa disso, né. Eu vou limpar meu nome, né, pagar as contas e guardar o que sobrar, né, porque também não é muita coisa, né. A situação complicada de uma creche que está há 2 meses sem receber repasses financeiros. O atendimento às crianças está comprometido. Derrota na Justiça. O município de Governador Celso Ramos não poderá cobrar a taxa ambiental para os visitantes. E tem ainda a estreia do Conexão Washington para deixar você ainda melhor informado sobre o que acontece no mundo. Boa noite. Começou hoje em todo o país o saque das contas inativas do FGTS. Só no estado, aproximadamente 500 mil pessoas têm direito a retirar o benefício. Receber agora, quem vai receber são os nascidos em janeiro e fevereiro. Para atender toda essa demanda, as agências da Caixa vão abrir com 2 horas de antecedência também na segunda e na terça-feira. No sábado, 100 agências do estado vão abrir normalmente. Mas vale lembrar que este primeiro atendimento é para os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Nossa expectativa é de um grande fluxo de pessoas, de trabalhadores indo às nossas agências, mas até o momento, as checagens que nós fizemos na nossa agência, o movimento está um pouco abaixo da expectativa. Lógico que as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro têm até 31 de julho, então também não há necessidade desta correria. Quem vai receber até R$ 1.500 pode sacar o benefício direto no caixa eletrônico, somente com a senha do cidadão. Para valores até R$ 3.000, o saque pode ser feito com o cartão cidadão e a senha, também no autoatendimento, em lotéricas e em correspondentes caixa. Os valores acima de R$ 3.000 só podem ser feitos nas agências de banco. Nós vamos abrir no horário diferenciado também os caixas eletrônicos. Das 6 às 20 horas nós estaremos com os caixas eletrônicos nas nossas salas de autoatendimento. A liberação do FGTS de contas inativas deve ter um impacto imediato e prolongado na economia do estado. A previsão é de que mais de R$ 2 bilhões sejam injetados na economia. É um momento muito oportuno. Os níveis indicadores do nosso comércio, eles apontam muito estagnado ainda no início do ano, e qualquer injeção de recursos na circulação é muito importante, seja no consumo, seja no pagamento de obrigações já contraídas por esses consumidores. E a nossa equipe esteve hoje à tarde em algumas agências da Caixa. Filas se formaram ao longo do dia. O que mais ouvimos na fila das agências da Caixa é que o dinheiro seria utilizado para o pagamento de contas. Foi o exemplo da Jéssica. Eu vou pagar a conta, vou comprar mais alguma comida, alguma coisa assim. A Raquel, que também vai adiantar as contas, arrisca dizendo que se sobrar alguma coisa, vai dar uma aproveitada. Só pagar a conta. Acho que se eu aproveitar uns R$100 para mim, né, porque a gente trabalha para isso, né, é muito, mas a maioria já é as contas que a gente já fez justamente por causa disso, né. Teve também quem pensou em dar uma utilidade bem importante com esse dinheirinho do fundo de garantia. Eu vou limpar meu nome, né, pagar as contas e guardar o que sobrar, né, porque também não é muita coisa, né. Pagar as dívidas. Pagar as dívidas, né? Mais nada. Vou pagar a conta? Claro que, recebendo esse plus, cada um faz o que julga mais importante, como vimos nos depoimentos. Porém, tem alguns catarinenses que não pretendem passar vontade, não. Pagar minhas dívidas e gastar em coisa boa. O jovem de 20 anos, suspeito de ferir 4 pessoas a tiros no bairro Ingleses, em Florianópolis, foi solto poucas horas após ser preso em flagrante. Em audiência de custódia, a juíza do caso optou pela liberação do preso. A justificativa da magistrada, abre aspas, tudo indica que se trata de acertos de contas entre membros de facções criminosas, o que não coloca em risco a sociedade, já que é fato isolado e determinado. E conclui que a prisão do conduzido pode inclusive trazer risco à sua vida. Fecha aspas.
Inclusive, Salvador, o entendimento dessa juíza teve repercussão negativa, né? Muito negativa. E é que as pessoas não entenderam, porque casos como este acontecem muitas vezes por aí e não foi tomada a mesma medida. O Hospital de Urubici decidiu hoje à tarde que vai parar algumas atividades e os internamentos. O motivo é o atraso nos repasses de recursos federais. Este é o Hospital São José. Ele atende a cidade de Urubici, na Serra Catarinense, que tem cerca de 11 mil habitantes. Os funcionários do hospital pretendem paralisar algumas atividades por falta de verba. A população da cidade, que depende dos atendimentos, está preocupada. A meu ver, como cidadão aqui, vai ser uma calamidade. Muita gente precisa desse hospital, né? Se fechado aí complica bastante aqui para nós. Isso é ruim para a população, né? Para as pessoas que moram aqui, né? Que é o único hospital que tem. Se fechar, vai ficar bem difícil a situação, né? Se a senhora precisar de atendimento? Só em Lages aí, né? Lages ou São Joaquim. De acordo com o administrador do hospital, o dinheiro referente aos meses de janeiro, fevereiro e março já foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Porém, o Estado ainda não repassou ao hospital. Fomos credenciados para prestar serviços de internações em longa permanência. Esse credenciamento saiu dia 30 de dezembro, inclusive com portaria de credenciamento e portaria de pagamento. Desde a publicação da portaria até agora, até esse momento, não recebemos nenhuma verba, nenhum valor. O hospital tem mantido todos os atendimentos até então, mas em uma reunião feita hoje à tarde, a direção e os funcionários resolveram parar com algumas atividades a partir de segunda-feira. Cerca de 39 funcionários decidiram fazer uma paralisação das atividades do Hospital São José aqui de Urubici. Segundo o administrador do hospital, a paralisação será por tempo indeterminado. Todos os recursos atrasados não entrarem efetivamente na conta do hospital, nós não retornaremos às atividades eletivas. A urgência e a emergência do hospital continuará funcionando normalmente. Você vai ver a seguir: uma transexual foi encontrada morta no norte da ilha, em Florianópolis. A polícia investiga o crime. E você não pode perder a estreia do Conexão Washington, aqui no Band Cidade. A gente volta já. O prefeito de Videira, no Meio-Oeste, Dorival Carlos Borga, fez hoje a doação do próprio salário para entidades beneficentes. São os ganhos referentes aos meses de janeiro e fevereiro. Conforme compromisso assumido durante a campanha, a remuneração recebida como chefe do executivo foi doada para entidades beneficentes de Videira. Ao todo, 6 entidades receberam os recursos e a meta é que o repasse do salário aconteça mensalmente, sempre beneficiando entidades que oferecem serviços nas áreas social e de voluntariado. Selecionamos entidades que são entidades sólidas, com um serviço reconhecido por todos os cidadãos videirenses. Entendemos que é desta forma que nós poderemos construir um futuro melhor, ajudando, contribuindo ao desenvolvimento social e assistencial a quem tanto precisa. Enquanto isso, aqui em Florianópolis, a Câmara decidiu contratar mais secretárias e garçons para servir água geladinha e cafezinho quentinho no plenário para os eficientes e produtivos edis e um garçom especialmente para atender o gabinete do presidente da casa. Isso é ridículo. Será que não tem entre os 23, pelo menos uma meia dúzia de vereadores mais sensatos para levantar a voz contra atos desse tipo? Pelo menos agora, em tempo de crise? Se fizeram, nós não vimos. O município numa crise financeira danada, o povo reclamando de um monte de coisas e os vereadores parecem que estão vivendo no outro planeta. A prefeitura, em vez de atrasar repasses para as creches, deveria atrasar o repasse da Câmara, porque lá deve estar sobrando dinheiro. Uma transexual foi assassinada hoje de manhã no bairro dos Ingleses, em Florianópolis. Conforme a Polícia Civil, o corpo foi encontrado em um terreno. A vítima era Jennifer Célia Henrique,
conhecida como Jenny. A motivação do crime não foi esclarecida pela Polícia Civil e ainda não há suspeitos. O Instituto Geral de Perícias também foi acionado para a coleta de dados que devem auxiliar nas investigações. O município de Governador Celso Ramos não poderá cobrar a taxa ambiental para visitantes na cidade. Uma liminar barrou a cobrança. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias. O Corpo de Bombeiros de Tuporanga, no Vale do Itajaí, fez o resgate de um cachorro que caiu em um bueiro. Eles usaram uma sacola e uma corda para puxar o animal. O cão caiu e ficou preso a 3 metros de profundidade em uma boca de lobo. No resgate, foi usada uma escada para que um dos bombeiros pudesse chegar até o cachorro no fundo da boca de lobo. Depois do resgate, o cão fugiu. Porém, ele foi encontrado pelos donos, que agradeceram os socorristas. Uma mulher de 57 anos está desaparecida em Florianópolis. Lucélia Dal Jovem saiu de casa no dia 8 deste mês e até agora não retornou para a residência. Ela foi vista pela última vez na região do bairro Pantanal. As 2 filhas de Lucélia registraram um boletim de ocorrência e contam com a ajuda da polícia para tentar localizar a dona de casa. A TPA, taxa de preservação ambiental que seria paga por turistas que visitam o governador Celso Ramos, aprovada pela Câmara em dezembro, foi julgada ilegal pela Justiça. O Ministério Público de Santa Catarina conseguiu uma liminar que suspende a tarifa que tinha previsão para ser efetivada na temporada 2017-2018. A taxa seria válida para quem visita o município por mais de 2 horas e não possui cadastro imobiliário em Governador Celso Ramos, Biguaçu ou Antônio Carlos. Veículos de passeio pagariam R$ 20 e motocicletas pagariam R$ 5, por exemplo. A Prefeitura vai recorrer. A partir de hoje, o Band Cidade abre toda sexta-feira uma janela para os Estados Unidos, a maior potência mundial. Vamos entender as diferenças, aprender com os exemplos, buscar comparativos com o nosso estado de Santa Catarina e ver como os americanos lidam com política, economia, educação e outros temas. E para nos ajudar nesta missão, vamos contar com a participação de Francisco Evangelista Vieira. Olá, seja bem-vindo, Francisco. Boa noite. Boa noite, Salvador. Imigração... Santa Catarina é um estado formado por imigrantes. Temos aqui alemães, italianos, açorianos, japoneses, poloneses, árabes, enfim. Nós temos aqui um mesclado de todas as origens. E aí nos Estados Unidos, com o Trump no governo, algumas medidas visam barrar imigrantes. Agora te pergunto, Francisco Evangelista Vieira, qual a situação hoje e o que esperar do governo Trump? Salvador, imigração é um assunto sempre presente na agenda política dos Estados Unidos e virou uma mistura de polêmica e folclore desde que o então candidato Donald Trump falou em construir um muro na fronteira com o México e fazer os mexicanos pagar pela obra. A ideia da atual administração é endurecer tanto a entrada e permanência de ilegais que as pessoas desistam de tentar migrar para o país. Em 19 de fevereiro passado, novas medidas foram assinadas que permitem agilizar a prisão e deportação. E foi nesse momento que aumentou muito o pânico entre os ilegais. Hoje, estimados em 11 milhões de imigrantes, deles, uns 7 milhões são latino-americanos. O componente econômico do tópico imigração é muito relevante. Falando especificamente dos latinos, legais ou ilegais, sabemos que em 2013 somavam 17% da população americana e em 2060 serão 30% delas. Se fossem agrupados e formassem um país, esse país hipotético teria PIB maior que o México. Em 2013, os latinos pagaram quase 200 bilhões de dólares em tributos federais, estaduais e municipais. Muito do trabalho de mão de obra não qualificada depende dos latinos ilegais, mas a deportação deles, segundo Trump, geraria empregos para os americanos. Para o público em geral, a imagem de imigrante ilegal, infelizmente, é sim associada com uma pessoa latina. Curiosamente, 30% dos latinos ilegais têm casa própria e 60% estão nos Estados Unidos há mais de 10 anos.
Se quisermos olhar para indicadores de criminalidade mencionados por Trump, veremos que de 11 milhões de ilegais, apenas 0,02% cometeram algum crime violento. Finalmente, um problema que não é jurídico, mas sim humanitário. O que fazer com os dependentes menores que foram trazidos pelos pais quando estes entrarem legalmente e que, por consequência, são também imigrantes ilegais? Há quem diga que eles não deveriam ter acesso aos serviços de educação e saúde pública gratuita, e há quem deseje deportar os pais, concordando em deixar aqui os filhos já mais crescidos, existindo até um dispositivo legal e um programa de governo para isso. O problema não será resolvido satisfatoriamente em curto prazo, embora Trump esteja trabalhando muito duro para começar a implantar suas promessas de campanha nos primeiros 100 dias de governo, ou seja, até a segunda metade de abril. No final de fevereiro, ele amenizou o discurso, dizendo que é hora de apresentar uma nova lei de imigração, que represente um acordo entre os dois maiores partidos políticos do país. De Washington, Francisco Evangelista Vieira, para o Band Cidade. Obrigado, Francisco, e até sexta-feira que vem. Daqui a pouco você vai ver a aposta na estratégia. Evento destaca o melhor uso do banco de dados para se diferenciar no mercado competitivo. E você vai ver também os detalhes da programação do aniversário de Joinville, que completou 166 anos de fundação. Voltamos já. Uma creche no bairro Saco dos Limões está sem receber recursos da prefeitura desde o início do ano. Sem dinheiro, o atendimento às crianças fica comprometido. Cerca de 190 crianças frequentam esta creche conveniada da prefeitura. A filha de Shirley é uma delas. A gente fica muito preocupada porque se não houver o repasse, infelizmente a nossa instituição vai fechar. Nós vamos ficar sem ter onde deixar nossos filhos para nós podermos irmos trabalhar tranquilos. São aproximadamente 30 funcionários que trabalham por aqui e eles estão há 2 meses sem receber salário. Meu telefone está cortado, em caso de emergência não posso ligar porque está cortado por causa do meu salário. Meu aluguel também está atrasado e eu não tenho de onde tirar para pagar o aluguel e o telefone. A creche Nossa Senhora da Boa Viagem, no Saco dos Limões, é uma das 12 unidades da cidade que dependem de convênios com a prefeitura para se manter. É que o convênio até agora não mandou nenhum repasse de verba, que normalmente sempre passava. Esse ano, eu creio que pela mudança de prefeito, até agora não passou nada. A Secretaria Municipal de Educação, no entanto, afirma que não está com os repasses atrasados e que as unidades precisam levantar mais recursos para se manter e não só depender de verba municipal. Mas a expectativa da pasta é que o pagamento seja feito ainda este mês. Ela não tem mais nada para receber de 2016. O que ela tem para receber é de 2017, que via de regra a prefeitura inicia seus pagamentos em abril. E nós estamos fazendo um esforço muito grande para ver se a gente consegue pagar ainda no mês de março. No entanto, a gente tem toda essa crise financeira que é real no município de Florianópolis e a gente tem essa questão hoje que a gente precisa resolver. Os dados como solução em tempos de crise. Começou hoje o circuito de palestras do Data Driving Brasil em Florianópolis. O evento, que é o maior do país, reuniu hoje grandes empresários que lideram transformações nos negócios pelo uso de dados estratégicos. Os convidados são 300 dirigentes das maiores empresas do país, os palestrantes grandes nomes e exemplos de sucesso de que o uso de dados estratégicos são o caminho para crescer em tempos de crise. Big Data nada mais é do que bases consolidadas de informações que vão ajudar as empresas, ou inclusive segmentos públicos, a tirarem melhor proveito dos seus negócios com informações que realmente tragam benefício para alguma causa. Num cenário onde o clima é de retração no país, muitas empresas se veem obrigadas a cortar custos e investimentos, mas a ideia aqui é mostrar outro caminho. O uso de dados específicos para encontrar os consumidores, medir as ações e até economizar.
que a gente vê o interesse dessas grandes corporações em buscar soluções para aumentar a produtividade deles. Isso é, ele tem que vender mais no mercado que está em recessão. E como é que ele faz isso? Aí ele usa tecnologias como a nossa, Big Data Analytics, para buscar novos clientes para ele. Neste primeiro dia de palestras foram abordados temas como evolução em mídia, iniciativas inovadoras e como ressignificar as empresas. A velocidade é o nome do jogo. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora as empresas vão ter que correr para não sair do lugar. Os maiores cases de sucesso compartilharam suas experiências e demonstraram os resultados. O nosso nível de análise, de gestão, cresceu e foi se aprimorando cada vez mais. O evento acontece até amanhã no Costão do Santinho. Joinville, a maior cidade do estado, completou ontem 166 anos. O município concentra 9% da população de Santa Catarina e representa 13% de toda a economia do estado. Com mais de 500 mil habitantes, Joinville é a terceira cidade mais importante do sul do Brasil. E nesses 166 anos foram registrados muitos progressos. A cidade representa hoje 13% da economia de Santa Catarina. Hoje, a cidade de Joinville, ela adquiriu essa dimensão pelo trabalho de sua gente. Joinville foi fundada numa situação extremamente adversa, assentada sobre o manguezal, tanto assim que ainda hoje as enchentes nos incomodam, estamos cada vez mais próximos de resolver esse problema, mas pelo esforço e pela tenacidade e competência de sua gente, Joinville se transformou na cidade mais importante do estado e na terceira economia mais significativa do sul do país. Além das oportunidades de emprego e renda, Joinville tem também uma área cultural de destaque mundial. É aqui que acontece o Festival de Dança, que é reconhecido internacionalmente pela tradição, profissionalismo e pluralidade dos participantes. E não é para menos, é em Joinville que está instalada a única escola de balé do Bolshoi fora da Rússia. O futuro da economia será outro. Nós teremos as oportunidades na área da biotecnologia, da saúde, dos novos materiais, da economia verde, para que daqui a 30 anos a cidade esteja preparada para essa nova realidade. Porque o automóvel daqui a 20 anos terá um formato totalmente diferente. Não terá mais motorista, nem airbag, nem para-choque, não sofrerá mais acidentes, nem estará sujeito a multas. Então a cidade de Joinville precisa se preparar para essas novas oportunidades. As comemorações do aniversário iniciaram no domingo e seguiram até esta quinta-feira. Um dos destaques da programação foi a inauguração da nova sede do Centro Pop, o centro de referência especializado para a população em situação de rua. A nova sede vai atender um número maior de usuários. O novo prédio foi construído de acordo com a Política Nacional de Assistência Social. O investimento foi de R$600 mil, uma parte do governo federal e outra da prefeitura. Para encerrar a comemoração do aniversário, um desfile foi realizado em uma das principais avenidas da cidade. Parabéns, então, para Joinville, né? Grande cidade dos príncipes. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no movimento aí das pontes que fazem a ligação entre ilha e continente, ao vivo para você, nesse comecinho de noite de sexta-feira. Na entrada da cidade, ao menos está tranquilo, está trânsito fluindo bem, e na saída, como sempre acontece neste horário, é claro, aqui do lado de cá, né, da ilha tem bastante fila, mas está fluindo também o trânsito, né? Está dentro do previsto, dentro da normalidade de uma sexta-feira, com certeza. A gente vai ficando por aqui, aproveite bastante o fim de semana, voltamos a nos encontrar na segunda-feira, até lá. Boa noite.